Então, pessoal, vamos dar início às demais aulas, né? Conseguimos modelar a nossa casa, né? Então, aqui nós temos a nossa residência unifamiliar com 2 quartos, uma sala e cozinha, não conjugadas, mas separadas por um corredor, que estão como se fosse num único ambiente, e um banheiro, né? Nós temos aqui uma zona não habitada, né? Que não é utilizada por ninguém, que é a parte entre o telhado e a cobertura. E nós também temos aqui o nosso beiral, né? Então o beiral ele conta como um elemento de sombreamento nesse caso. Então nós precisamos agora, nós já temos o nosso modelo 3D e agora nós vamos levar ele para o Honeybee para fazer a conexão desse modelo com o software de simulação e configurar esse modelo, as configurações do modelo para fazer um modelo térmico para ser simulada. Então, nesse caso, a gente vai abrir agora o Grasshopper, né? Vocês podem clicar aqui ó, em Standard, ele também tem a opção de abrir, tem o ícone do Grasshopper aqui, ou também vocês podem aqui na linha de comando digitar Grasshopper, né? Então, a gente digita Grasshopper, tá? Aqui em cima, e depois dá um Enter e ele vai abrir o Grasshopper. O Grasshopper, que nem foi comentado, ele é uma plataforma de programação visual, né, que nós temos com o Rhino, e agora nós vamos utilizar ele para fazer a conexão desse modelo computacional 3D com o Energy Plus e o Honeybee, que faz a conexão com o Energy Plus. Então, para isso, nós vamos usar agora, a maioria dos nossos comandos vão acontecer aqui dentro do Grasshopper e não mais aqui dentro do Rhinoceros. Então, como nós vamos utilizar mais a janela do Grasshopper, mas ao mesmo tempo é importante nós termos a visualização do Rhinoceros, nós vamos dividir a nossa tela aqui. Uma metade vai ficar com a parte do Grasshopper e a outra metade vai ficar com a parte do Rhinoceros. Então, nós vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em cima da janela do Rhinoceros, do Grasshopper, e vamos chegar com o mouse até encostar no canto aqui da nossa tela. E aí ele vai aparecer uma projeção da tela do Grasshopper, tá? Quando a gente larga o botão, ele já enquadra a nossa tela do Grasshopper aqui no canto, e a gente vai fazer agora a mesma coisa com o Rhino. A gente vai pegar aqui em cima, ó, e vai arrastar para o lado, e aí vai centralizar a imagem, tá? Agora a gente centraliza a nossa imagem aqui do Rhino, lembrando que o scroll do mouse, esse scroll aqui, ele dá o zoom out e o zoom in, né, no nosso desenho. Apertando o Shift e o Scroll, né, o Shift e o botão direito do mouse, nós damos o Pan, que seria para movimentar o nosso projeto sem ele rotacionar. E nós temos também, só com o botão direito do mouse, nós conseguimos rotacionar o nosso desenho, tá? Então esses são os comandos importantes para nós termos em mente aí, tá? Outra coisa que geralmente a gente faz para sobrar mais tela, a gente deixa aqui no modo total, deixa no shade, e também deixa aqui a vista somente em perspectiva. Se tiver, no caso, a tela de vocês assim, vocês podem clicar 2 vezes em perspectiva e ele centraliza somente a vista de perspectiva aqui para nosso desenho, tá? Uma coisa importante também, antes de iniciarmos o nosso modelo, é que os nossos desenhos eles estejam criados em blocos únicos e as faces estejam encostadas umas com as outras. Então a face dessa geometria aqui tem que estar em contato direto com com a superfície do teto e com a superfície dos outros ambientes que nós temos ao redor dele, tá? Caso não esteja, é importante que vocês redesenhem para que isso não gere nenhum erro no futuro, porque quando a gente trazer o nosso modelo para cá, para o nosso
para o nosso modelo, onde a gente vai usar para fazer o estudo computacional de eficiência energética e conforto térmico, seria o desempenho térmico e energético do nosso edifício. Acontece que pode dar um erro, tá? Principalmente porque ele precisa ter essas geometrias unidas, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Eu também vou diminuir um pouco mais aqui para não atrapalhar a visualização, vai ficar assim. Se quiser também, ó, dá para deixar a visualização, clicar em Layer aqui e aí aparece as layers. Nós separamos entre o volume do edifício e as demais layers DWG e as demais layers do AutoCAD aqui, tá? Do Rhinoceros. Vamos lá? Então, a primeira coisa, né? Nós temos aqui o nosso Honeybee instalado, o Honeybee Energy. Pode ser que para vocês esteja aparecendo em nomes assim por extenso, né? Ou se quando a gente diminui a face do Energy do Grasshopper aqui, ele diminui um pouco, diminui o tamanho, né? Diminui a visualização dos nomes por inteiro, né? Por extenso. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui mais o Rhinoceros aqui, o Grasshopper, e vou ajustar essa tela aqui novamente ao tamanho da tela que eu deixei aqui, esse pedaço aqui. Então eu vou fazer assim, ajustei, pronto. Agora sim, nós temos as duas telas aqui separadas, né? Podemos fazer isso aqui também, né? Ajustar a tela do Rhino aqui. Então vou diminuir aqui o do Rhino, pegar aqui, ó, opa, aí, pronto, ó, já ajusta, para que nós consigamos enxergar essas ferramentas aqui em cima. O de vocês não vai ter alguns aplicativos instalados, mas não se preocupe, eu vou explicando para vocês qual o nome dos aplicativos que vocês vão usando aqui em cima. E outra coisa, nós temos aqui o HB, que seria de Honeybee, para Energy, Honeybee Radiance, que seria para iluminação natural e artificial também, mas a gente usa mais para natural. E temos também o Honeybee normal, que seria aqui, ó, esse HB aqui. Eles são o mesmo aplicativo, só que para funções diferentes, tá? O Honeybee normal serve mais para nós criarmos uma zona térmica, tá? Visualizar as nossas zonas térmicas, pegar informações de visualização das nossas zonas térmicas, tá? E também, de um modo geral, também trazer algum arquivo IFC, algum arquivo externo para dentro do nosso projeto aqui. Nós também temos o Honeybee Energy, que daí vai ser relacionada, o Radiance, que vai ser relacionado à iluminação natural. Então aqui a gente configura os elementos para isso, para fazer estudos de iluminação natural, e também temos informações aqui para análise dos resultados das nossas simulações de iluminação natural. E o Honeybee Energy, como o próprio nome sugere, né, nós configuramos e temos elementos para configurar o nosso modelo para fazer estudos de consumo de energia, conforto e aspectos térmicos da nossa edificação. Então aqui nós temos propriedades básicas, construtivas, agendas de uso, não só agendas de uso, mas agendas que nós podemos criar, né? Podemos criar agendas de funcionamento de equipamentos, de uso de ambientes e aí por diante. Nós também aqui conseguimos colocar informações sobre, para complementar essas agendas, né? E também colocar informações sobre equipamentos que nós estamos utilizando dentro da nossa zona térmica e por diante. Nós também temos as informações sobre que nós adicionamos, seriam os sistemas de ar-condicionado que nós estamos querendo adicionar no nosso modelo. E também aqui aí nós já usamos os elementos relacionados à simulação do nosso modelo, tá? E aqui nós temos uma aba específica para análise dessa nossa simulação relacionadas à termoenergética, né? E depois nós também temos alguns plugins aqui que seriam um acréscimo para, em vez de nós simularmos, temos uma simulação e configurarmos ela para extrair dados relacionados ao conforto adaptativo ou até a conforto PMV, nós conseguimos ter esses resultados de uma forma mais otimizada com alguns outros aplicativos que são direcionados para esses estudos, tá? Então, o Honeybee
ele é uma ferramenta muito completa, com muitos elementos que vocês podem estar utilizando para facilitar o processo de modelagem, para fazer simulação termoenergética de edifícios. Tá? Então vamos lá. Aqui, abrindo o Grasshopper, né, nós vamos primeiro ir aqui em Honeybee, normal aqui, o HB, e procurar por criar aqui. Então nós vamos criar uma zona térmica, criar zonas térmicas, não uma zona térmica específica. Então aqui tem várias opções, nós vamos escolher a opção de Honeybee Room, ou seria o Honeybee Room, tá? A gente clica nesse ícone, e aí quando nós clicamos em qualquer elemento do Grasshopper, nós pegamos esse elemento e podemos clicar na nossa tela nossa tela aqui do Grasshopper, né? Quando nós clicamos aqui com o botão, ele já coloca esse ícone aplicado aqui dentro do Grasshopper, tá? E aí nós temos um ícone aqui que representa a configuração, os padrões de programação de um código para que nós consigamos criar uma zona térmica, tá? Então esse é um ícone. Basicamente o Grasshopper funciona por forma de canvas, né? Então a gente vai criando algum elemento por meio de ligações de um elemento com outro, de um código com outro. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai criar, se a gente parar em cima do ícone, ele já explica um pouco como é que ele funciona. Infelizmente nós só temos essa explicação, essa descrição sobre o elemento em inglês, tá? Então, caso vocês tenham dificuldade de compreender isso em algum momento, vocês podem dar um clique duplo em cima do elemento e aí ele abre o código do aplicativo aqui. E aí vocês podem selecionar aqui onde tem a descrição, ó, e copiar esse elemento aqui, dar um Ctrl C, depois fechar essa aba aqui também, tem uma opção de vocês fecharem ela. A gente pega aqui, vou dar um OK, e aí depois abrir o Google, né? E pegar e traduzir, né? Seria o Translate. Então vocês podem também, em algum momento que vocês estão utilizando, copiar esses elementos e traduzir do idioma específico, né, para o idioma que vocês querem a tradução, que no caso pode ser um português. Daí aqui, observe que cada sala é mapeada de uma única zona no Energy Plus. Isso deve ser sempre um volume fechado para garantir os cálculos volumétricos corretos e evite vazamento de luz e simulação do radiance, no caso quando é radiance, né? Então, ele está dando uma dica aqui, né, no uso desse elemento. E aqui também ele está explicando, ó, criar uma zona, uma zona, né, um ambiente com base em faces do Energy Plus. Então, nesse caso aqui a gente tem um volume, não é por face. O que seria por face? Se a gente tivesse todas as faces separadas. Então, nesse caso, não vai ser essa ferramenta que a gente vai usar. Qual que a gente pode usar? A gente pode utilizar essa aqui, ó, Honeybee Room. Vamos ver? Não, desculpa. Essa aqui, Honeybee from Solid, tá? Aqui sim, agora ele está pedindo uma geometria em vez de uma face. Então vamos lá, vou deletar essas das faces e vou optar por uma geometria. E aqui ele vai dizer, ó, criar um ambiente no Honeybee baseado num sólido, com polysurface. Então aqui nós temos um sólido, né? Nós temos aqui um sólido que representa um volume, e esse volume a gente pode trazer aqui para o Honeybee. Então vamos lá. Como é que a gente traz um elemento, uma forma aqui do Rhinoceros para dentro do Honeybee para a gente poder manipular ele? Nós damos um clique duplo aqui e nós podemos procurar ferramentas dentro dele. Vamos supor que eu procure aqui por BREP, né? Que seria BREP, né? Aqui, ó. Esse BREP basicamente é um sólido que nós temos aqui dentro do Rhinoceros. Então eu posso procurar ele, BREP, e clicar em cima do ícone. Eu vou digitar de novo que fugiu aqui, BREP. Clicar em cima do BREP e aí ele aparece o plugin aqui. E aí o BREP vai pedir ali, ó, aqui
você pode adicionar uma coleção de breps, ou seja, de um sólido, né? Trazer para dentro do Grasshopper, tá? Então a gente pode selecionar dessa forma. Caso vocês queiram também selecionar de outra forma, a gente pode vir aqui, ó, em parâmetros, tá? E aqui em parâmetros nós temos parâmetros seria trazer geometrias de dentro do Rhino para dentro do nosso Grasshopper. Então aqui em geometria nós temos aqui, ó, brep, ou também nós podemos trazer por elemento de geometria aqui, ó, tá? Então nós vamos optar por geometria. Geometria é uma opção boa, né? Vamos deixar essa geometria. E também, caso de vocês não esteja aparecendo esse elemento aqui de geometria, nós temos aqui um aplicativo instalado que é o Parachute, tá? Que seria paraquedas em português, né? Aqui em Display, vem em Canvas, né? E ativa o Parachute. Caso não esteja ativado, vocês podem ir lá no Google, né? Ou no Rhino Food for Rhino, tá? Seriam plugins, né? Lá no Food for Rhino a gente tem vários aplicativos destinados a alimentar ou complementar as atividades do Rhino. E aqui já caiu direto uma página para mim, mas a página geral do Food for Rhino é essa aqui. Então aqui eu vou procurar por Parachute, tá? E aqui, caso vocês vão verificar, caso vocês não tenham, vocês podem entrar dentro desse elemento aqui e fazer o download dele, tá? Ele é um aplicativo que mostra, basicamente, ele serve para colocar o nome dos componentes que nós temos no nosso Canvas, tá? E isso ajuda bastante quando a gente precisa ter uma visão completa dos elementos que nós temos aqui para conseguir, às vezes, colar ou quando nós estamos aprendendo o Grasshopper, tá? Então, aqui nós queremos trazer uma geometria, olha lá, eu vou pegar esse elemento, vou selecionar ele, vou clicar com o botão direito do mouse em cima do ícone e vir aqui em selecionar uma geometria. E aí o que acontece, ó? Essa geometria que agora nós tínhamos somente no Rhino, ó, vou pegar aqui e vou colocar em wireframe, representação, tá? Essa geometria que antes estava somente no Rhino, agora ela aparece aqui, ó. Ela também é um elemento que funciona, que está sendo compreendido e existindo dentro do Grasshopper. E isso facilita bastante, porque daí a gente usa as informações dessa programação, desse elemento que agora existe dentro do Grasshopper, para manipular ele dentro do Grasshopper, tá? Então, às vezes, aumentar, mover, rotacionar, todos esses elementos a gente consegue fazer nele e criar parâmetros para isso, tá? Mas nesse caso a gente só vai trazer esse elemento para cá e vamos trazer outras geometrias para cá. Então, a gente tem aqui essa geometria que é do quarto. Agora nós vamos colocar outro quarto aqui. Vamos lá, vem aqui em geometria, seleciona a segunda e seleciona esse elemento aqui, Ctrl C, Ctrl V e copia ele para baixo. Ctrl C, Ctrl V, copia para baixo. Ctrl C, Ctrl V, copia para baixo. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos de zonas, tá? Basicamente. De zonas ocupadas e não ocupadas, de permanência prolongada e não prolongada, tá? Então, nós temos essas 4 zonas, essas 5 zonas. Nós vamos agora voltar para o Shade, para visualizar melhor o nosso projeto. E agora nós vamos selecionar o segundo quarto, tá? Então, vamos lá. Clicar no botão direito, clicar com o botão direito em cima do ícone do geometria, selecionar uma geometria, clicar aqui no Rhino e aí ele já fica cinzinha. Qual que é a diferença? Quando nós temos um botão cinza aqui, quer dizer que ele está com elemento dentro, que ele tem uma geometria associada dentro dele, informações associadas dentro dele. Quando nós temos um elemento laranja, quer dizer que ele está funcionando, mas está vazio, tá? Então aqui, por exemplo, não tem informações para esse código funcionar. Se eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui um elemento aqui, um número aqui, só para vocês verem, e coloco aqui em geometria, vou colocar aqui um número aqui, 7,
Isso aqui vocês não precisam fazer só para mostrar para vocês, dar um exemplo do que pode acontecer aqui. Quando ele fica vermelho, quer dizer que ele não está funcionando. Então, ele tem algum erro no funcionamento. Não quer dizer que ele está vazio, quer dizer que ele está com algum erro. Então, geralmente vai aparecer um balãozinho aqui do lado quando ele não está nem cinza. Quando ele não está com o elemento funcionando normal, ele vai aparecer um balãozinho e aqui está dizendo, ó, falha na coleta de dados de parâmetros, porque não tem nenhum parâmetro ali, tá? Quer dizer que ele está vazio, tá? E aqui nós temos uma outra opção, está dizendo aqui um erro, tem um erro. Esse objeto contém um erro e um erro que prejudica o funcionamento dele, um erro grave, tá? Clique no balão para ver toda a mensagem. Então a gente pode clicar no balão aqui e ele vai mostrar toda a mensagem, que seria o tipo de conversão está falhando, que seria por base de uma geometria base que não está interagindo bem com o nosso objeto. Então, só para dar um exemplo para vocês, quando ele não funciona, ele tende a dar esses erros, vai ficar vermelho o ícone, tá? Então, quando está laranja, está tudo certo. Quando está cinza, quer dizer que tem uma geometria, tem um elemento, uma informação dentro. E quando está vermelho, quer dizer que ele tem um erro grave que inviabiliza o funcionamento daquele código, daquele plugin daquele componente que nós colocamos aqui dentro do Grasshopper, tá? Então, aqui nós já extraímos esse quarto, né? O segundo quarto, e agora a gente vai pegar aqui a cozinha, tá? Cozinha e sala, a gente vai colocar só num ambiente só, clica lá no Rhino, dá para fazer dessa forma, clicar no Rhino, clicar com o botão direito em cima do nosso ícone aqui no Grasshopper e selecionar uma geometria, tá? E aí ele já seleciona lá dentro. Vou dar um ESC para desselecionar tudo e tal. Agora eu vou colocar o banheiro, clicar com o botão direito em cima aqui da ferramenta, selecionar uma geometria. E selecionar o forro aqui, tá? Clicar com o botão direito, selecionar uma geometria, tá? Agora nós temos todas as nossas zonas aqui, tá? Além disso, a gente já pode trazer também as nossas geometrias relacionadas aos nossos beirais, tá? E também as nossas janelas e portas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui que as janelas, vamos selecionar uma janela, que seria a janela do banheiro, que é a única janela que nós temos que vai funcionar com ventilação natural em tempo integral, e as demais janelas vão ficar fechadas ou abertas, né? Então a gente vai selecionar ela, superfície, clicar com o botão direito, clicar aqui ou vir aqui em geometria, selecionar, clicar com o botão direito, selecionar uma geometria. Já associamos a uma janela aqui. Depois nós vamos aqui no Rhinoceros, vir aqui, procurar por geometria, tá? E adicionar as demais janelas. Só que em vez de nós colocarmos uma geometria, nós vamos associar múltiplas geometrias. Então nós vamos colocar o restante das janelas, selecionar aqui. Observa que ele dá a opção, quando eu clico em cima e tem duas superfícies sobrepostas, eu posso selecionar a superfície ou a extrusão aqui, superfície. Vamos com o Shift selecionado, clicar nas demais janelas, também superfície, clicar na outra janela e clicar na outra janela aqui, superfície. Então nós temos as nossas 4 janelas selecionadas, aqui que seria essa da cozinha, a da sala, as dos 2 quartos, clicar com o botão direito aqui, selecionar múltiplas geometrias, e aí ele já associa as geometrias aqui dentro, tá? Quero tirar uma prova real, se isso aqui tá, posso vir aqui e mostrar o wireframe, e aí nós vemos que as geometrias estão em vermelho aqui, então se eu selecionar aqui ele fica verdinho, ó. Seleciono aqui também, fica verdinho aqui do lado, ó, com a superfície aqui. Aqui eu tenho a superfície, ficou verdinho, quando eu seleciono a superfície da cobertura, quando a superfície do banheiro, a geometria do banheiro, a geometria da sala, a geometria do quarto e a geometria do segundo quarto, né? Então, dessa forma aqui a gente tem certeza que isso está funcionando. Agora nós vamos selecionar os nossos beirais, tá? Eu vou, observa, clico em cima, errei, dou ESC, desseleciono, tá? Vou voltar lá para o nosso shader, tá? Para ficar mais fácil de selecionar. Selecionei a geometria, selecionei a segunda geometria do beiral,
a terceira geometria do beiral, a quarta geometria do beiral e agora veio aqui e procuro por geometria. Clico com o botão direito, selecionar múltiplas geometrias e agora eu tenho as geometrias do nosso beiral aqui, ó, selecionadas, tá? Outro elemento, faltam as portas, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, para nós selecionarmos as portas, nós vamos escondermos as nossas layers aqui de janela, tá? Então, permanência prolongada, eu vou esconder as layers aqui, ocupada, tá? Vou pegar aqui no Grasshopper, também vou esconder para facilitar minha visualização. Então, todas essas geometrias aqui, eu vou selecionar elas, vou, com o scroll aqui do mouse, eu vou apertar em cima dele, ó, vou selecionar tudo. Com o scroll do mouse, eu vou apertar em cima dele e vai aparecer essa bolinha aqui. O que essa bolinha faz? Ela tem várias ferramentas de uso rápido do Grasshopper. Uma delas é aqui, ó. Nós paramos em cima do mouse dessa pessoinha com uma venda nos olhos, né? É como se a gente não conseguisse, estivesse indicando para a gente que nós não enxergaremos mais esse elemento se nós clicarmos nesse item. Então nós podemos direcionar o nosso mouse para cima dessa bolinha, desse homenzinho aqui com uma venda nos olhos e selecionar ele. O que aconteceu? A gente escondeu as nossas geometrias, elas continuam existindo aqui, mas nós escondemos. Ó, se eu venho aqui, clico com a bolinha do mouse em cima novamente e colocar aqui em cima do homenzinho sem a venda, aparece novamente a nossa geometria ali que nós trouxemos do Rhinoceros. Então eu vou esconder novamente e agora eu posso vir aqui, ó, e selecionar as portas, tá? Da residência. E veio aqui na aba de parâmetros, geometria e adiciono aqui, clicar com o botão direito, selecionar múltiplas geometrias, tá? E agora nós temos as nossas portas aqui dentro do Rhinoceros, dentro do nosso Grasshopper, tá? Bom, agora, basicamente, a gente não precisa de mais quase nada do Rhino. Então nós podemos vir aqui, ó, clicar duas vezes dentro de zona de permanência aqui, e aí clicar aqui e esconder as portas. Vou selecionar a porta novamente aqui e vou esconder as janelas, tá? Vou clicar dentro dessa zona, esconder esse elemento e posso vir aqui também esconder todas, né? Ou clicar aqui na layer DWG, venho aqui, escondo as demais layers, né? E agora eu tenho todas as layers escondidas aqui dentro do Rhinoceros, tá? Outra forma eu quero ligar todas, né? Quero manter ligadas, mas posso esconder também dando um hide. Então posso selecionar todas e apertar em hide, tá? Digitar aqui no nosso Rhinoceros o hide e ele esconde. Professor, quero visualizar novamente as minhas layers, as minhas geometrias que eu escondi. É só digitar show aqui no nosso Rhinoceros e ele aparece todos os elementos, tá? E aí você pode lidar aqui com os layers também, escondendo eles, ligando ou desligando as layers. Vou diminuir essa abinha aqui para ficar enxergando melhor o Rhino, tá? E agora nós temos aqui as nossas portas aparecendo e nós podemos, se quiser também, selecionar todas, clicar com o botão direito, clicar com o scroll, e vir com o mouse em cima do homenzinho sem a venda e aí nós vamos ver toda a nossa geometria que nós trouxemos aqui para o nosso Grasshopper, tá? Na próxima aula nós vamos dar sequência à configuração e escrever o nome de cada um dos ambientes aqui dentro.